Vamos começar nosso evento. O evento hoje tem como tema Data Driven, tome decisões orientadas por dados. Eu não vou apresentar todos aqui, deixar isso com o nosso Bressan, que hoje é o nosso moderador. Vai apresentar, ele é membro do Comitê de Finanças e vai apresentar todos os convidados aqui. Bressan, muito obrigado pela participação e toca o barco aí, a palavra é contigo. Ricardo, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e me sinto honrado aqui de estar participando desse evento, né? Eu agradeço também a todos que trabalharam nos bastidores para que a gente pudesse estar aqui hoje e estar aqui dividindo esse material com vocês. E também aos palestrantes, né? A gente está conosco aqui o Marcelo Giuliano. O Marcelo é diretor de varejo da Amazon desde março de 2021. Ele tem uma carreira de mais de 20 anos na área financeira e ele já foi diretor financeiro da Amazon, Goodyear, Nike e Diageo. Ele é formado em matemática pela Universidade de São Judas Tadeu e tem um MBA executivo pela FIA USP. Ele também é membro do IBEF, mas de São Paulo, desde 2010. E ele também participa já participou como VP das comissões técnicas e de finanças, além de ser conselheiro certificado pelo IBGC. Marcelo, bem-vindo, obrigado. Além do Marcelo, a gente tem aqui conosco o Eduardo Navarro. O Eduardo, ele é sócio associado da McKinsey & Company, no escritório sul do Brasil. Ele colidera a atuação da empresa no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul desde 2018. Tá? Ele tem mais de 20 anos de experiência corporativa, profissional, como consultor e executivo em finanças corporativas, estratégia e desenvolvimento de clientes em mercados emergentes e na Europa. Ele já atuou como sócio-diretor regional da KPMG no Brasil e como executivo do Lloyds Bank, AXA UK, MoneyGram, todas essas empresas no Reino Unido e também sempre nas áreas corporativas de finanças e estratégia. Ele também é formado em administração, pós-graduação em finanças pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e ele tem mestrado em gestão pela Universidade de Bristol, na Inglaterra. Conosco também, obrigado aqui primeiro, Eduardo, né, pela presença. Conosco também tem o João Paulo Seibel de Faria, o JP. O JP, ele é CFO Latam da Didi Chuxing. Falei correto aqui, João? Então, maravilha. Ele está desde 2018 nessa posição. Ele tem mais de 25 anos de experiência em diversas organizações, como Arthur Andersen, Ericsson Telecomunicações e também na Microsoft. Na Microsoft, ele ficou por 18 anos e ocupou diversas posições de liderança, tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos, nas áreas comerciais, marketing e finanças, sendo o último cargo que ele ocupou como CFO Brasil da Microsoft. O JP é formado em administração pela FAP, possui um Executive MBA pelo IBMEC e participou de diversos treinamentos executivos com foco em liderança, estratégia e ambiente de negócio global pelo INSEAD, DeVry e FDC, Fundação Dom Cabral. Apresentando esse Dream Team aqui, eu queria apresentar alguns conceitos rapidamente aqui para falar de Data Driven e decisões orientadas por dados para vocês. O que a gente pode, diretamente para contextualizar, um ponto bem relevante aqui, é a ambidestria organizacional que os profissionais de finanças precisam ter hoje nas organizações. Hoje você precisa olhar a eficiência operacional da sua organização e, ao mesmo tempo, buscar a inovação. Isso é traduzido na capacidade de conectar o presente e o futuro das organizações. O ponto é que o futuro está mudando. E como que você faz a gestão do agora, sabendo que tudo vai mudar? O ponto aqui é fundamental você sempre usar estratégia, tecnologia e os dados para poder tomar as melhores decisões, considerando esses aspectos mutáveis. E os dados hoje, eles vêm por atacado, como diziam, né? Ele vem sempre em grandes volumes, e o ponto aqui é como você trata e como você utiliza ele para uma boa decisão. Indo para a próxima página, aqui a gente analisa um pouco da maturidade da análise de dados. Esse modelo de Gartner, ele trata um pouco de olhar de tipos de análise, mas eu acho que o mais interessante aqui são as perguntas, tá? Quando você olha, por exemplo, para uma pergunta, o que aconteceu, por que isso aconteceu, você está olhando para o passado. A partir do momento que você começa a olhar o que vai acontecer
Você já está no momento presente, olhando o futuro mais próximo, e quando você chega numa análise prescritiva, utilizando dados, como a gente pode fazer isso acontecer efetivamente, isso acaba propiciando uma ferramenta que a gente modela o futuro e elenca as ações necessárias para alcançar esse futuro dentro das organizações. Indo um pouco para frente, utilizando isso e começando essa jornada data-driven, ela não acaba, é uma jornada sem fim. Você começa colocando alguns relatórios, uns RPs dentro de sistema, você acaba avançando para um BI para você ter uma visão mais consolidada do RP, você coloca seu banco de dados na nuvem, e até aqui você está olhando a visão retrovisor da gestão, e mas você já tem todos os insumos para começar a olhar para frente, olhar dados de marketing, comercial, financeiro, e conseguir de fato ir para as modelagens preditiva, onde você começa a ter forecastings mais assertivos, e começa a olhar para a modelagem prescritiva, que é como que eu vou chegar onde eu quero, como eu vou atingir os resultados que a companhia deseja. Esse ponto, passando bem rapidamente aqui pelos pontos data-driven, eu acho que não é uma ciência exata, ele é uma experimentação analítica e baseado na interação. Você utiliza métricas para mensurar o que você fez, as soluções que você adotou, e avalia o resultado do seu desempenho e para melhorar a sua performance. E tudo isso, quando você põe esse pacote, você permite que as pessoas pensem de forma diferente, com base nas percepções que estão obtendo desses dados extraídos do sistema. É óbvio também que organizações nascidas digital têm uma vantagem, mas qualquer organização pode fazer essa transição e não tem nenhuma limitação aqui, seja de idade da organização, ou seja fronteira geográfica, para tratar desse tema de como você conseguir trazer uma organização data-driven. Trazendo um pouco mais, eu gostaria de trazer o Eduardo Navarro aqui, comentando um pouco do que ele está vendo no dia dele lá na McKinsey. Eduardo, por favor, palavra com você. Não, muito obrigado. Primeiramente, boa noite a todos e novamente, obrigado pelo convite. Aqui acho que tem dois insights interessantes para começar falando, baseado em alguns estudos que a gente fez aqui. O primeiro é o seguinte, a gente notou que as empresas que elas têm uma forte prática e capacidade de analítica avançada, já bastante implementada, imbuída no cerne delas, elas basicamente conseguem fazer com que o crescimento do faturamento seja até 4 vezes mais rápido do que os seus pares. Então, basicamente, se usar dados para tomar decisões, ele deixa a tua empresa muito mais rápido. Eu acho que isso é intuitivo, mas talvez quando você fala que é 4 vezes até mais rápido, isso tem um poder maior, né? E outro insight interessante é o seguinte, que a gente conseguiu estimar, mais ou menos olhando para a América Latina toda, que existe um potencial de criação de valor em produtividade, utilizando dados e utilizando, obviamente, inteligência avançada, que seria equivalente mais ou menos a 0,6 a 1 trilhão de dólares por ano. Obviamente, as empresas tendo uma adoção maior. Então, veja, o tamanho do prêmio é bastante grande e, ao mesmo tempo, ele te permite ser muito mais rápido. Por favor, passando para o próximo slide. O que acontece? Quando a gente olha esse tamanho de prêmio, né, a gente basicamente conseguiu identificar essa tendência fazendo um estudo de maturidade de digital e analytics por países, né, e olhando os países da América Latina, eles ainda estão atrás, obviamente, do nível de adoção de maturidade dos líderes globais, e também é interessante notar que existe uma diferença entre os níveis de maturidade por setores, ou seja, indústrias que são de B2C, principalmente se pega bancos, indústrias de telecom, que já tem uma tradição de usar dados, tem um nível de adoção muito maior. Outras indústrias, como por exemplo indústrias de base, aqui que a gente tem como GEM, estão lá atrás, mas elas vêm crescendo brutalmente essa velocidade de adoção. E varejo no meio e cada vez mais em comércio eletrônico. Então a mensagem aqui é interessante notar, existe um tamanho de prêmio grande, as empresas brasileiras obviamente estão atrás, mas obviamente tem um espaço muito grande para evoluir e existe uma capacidade de, obviamente, capturar esse dinheiro que está em cima da mesa. A gente, passando para o próximo, por favor, quando a gente vê as empresas de uma forma geral, invariavelmente todas estão fazendo a iniciativa que envolva
dados na sua tomada de decisão. Mas o número que a gente vê de satisfação dessas empresas é um número ainda um pouco baixo, vem em torno de 7%. E a razão que a gente acabou identificando em estudos é que essa grande parte de empresa está no que a gente chama de purgatório de pilotos, ou seja, são vários pilotos que se fazem para tentar extrair um valor maior dos dados, mas os pilotos eles ou acabam tendo um valor incipiente ou não é possível escalá-los de uma forma como se imaginava. E tudo isso acaba acontecendo em torno mais ou menos de 6 aspectos. Um é porque, estratégicos, você não tem um alinhamento de fato da onde a estratégia da empresa está, de onde se acredita que são os maiores potenciais de criação de valor e de onde estão sendo realizados os pilotos. Você pode ter um outro aspecto de talentos, ou seja, você não tem ainda os talentos suficientes para conseguir materializar esse valor que pode ser criado na empresa. Ou, eventualmente, existem talentos, mas eles estão muito espalhados em torno da empresa e, às vezes, muito pouco ligados às áreas de negócios. Aí você pode ter um elemento que a gente chama de a entrega dos casos de uso com falta de protocolos. Aqui é mais ou menos como pensar o seguinte, né? Tem várias oportunidades de criar valor utilizando dados, mas a forma com que eu faço para conseguir materializar cada uma dessas oportunidades é muito diferente. Aqui o pensamento é mais ou menos se eu tivesse um pit stop de um carro de Fórmula 1, ou seja, independente da cor do carro que está parando ou da configuração, você faz pequenos ajustes e você consegue manter um alto nível de eficiência. Então, quando você faz isso para casos de uso, você obviamente ganha muita escala. Se não tem isso, você acaba ficando nesse purgatório. Muitas tecnologias, às vezes, usadas para todos os casos e não centralizando talvez num número que é gerenciável. Existem momentos também que até mesmo a questão da forma como os dados são encontrados, elas não ajudam, e tem muitas empresas que querem, às vezes, construir uma base extremamente grande, mas, na verdade, o que ela tem já pode ser o necessário. Às vezes é uma questão de saber manipular esses dados ou fazer combinações de dados de formas que não eram feitas antes. E, por último, tem uma questão da adoção, ou seja, nada adianta estar identificando onde é que se pode usar, né, e ter dados para criar um maior potencial no negócio, mas chegar na ponta e não ter uma adoção por parte da linha que eu diria assim, de frente da empresa nisso, ou seja, você acaba morrendo na praia. Existe até um aspecto de mudança cultural aqui. Indo para a próxima, por gentileza. Então, para você sair do tal do purgatório de pilotos que a gente comentou e aumentar as chances de ter sucesso, né, e criar impacto usando dados para tomar de decisão, basicamente tem uma engenharia reversa aqui com os 6 grandes pontos que a gente falou que são os obstáculos. Mas o primeiro aspecto a observar é o seguinte: esses 6 grandes pontos, né, da estratégia, capacidade e excelência na execução, eles têm que estar funcionando de uma forma harmônica. Eu vou comentar sobre o primeiro, que é importante, que é, de novo, o roadmap estratégico. Uma hora que se entende para qual é a estratégia, quais são os pontos de criação de valor, é importante entender quais desses pontos que, de fato, a tecnologia pode fazer diferença. Porque tem alguns aspectos que pode ser que ela não faça. Entendendo quais são esses momentos, esses aspectos que pode se fazer diferença, qual é o tamanho da oportunidade, qual o valor que está indexado a cada uma delas e qual que é uma sequência lógica para começar a implementar esses casos de uso ao longo da empresa. Isso parece muito simples e trivial, mas acho que é o pontapé inicial para começar a pensar de como priorizar e de fato o valor que está em jogo. E aí, por último, pensando na gestão de mudança, que é a adoção, a gente vê que tem casos que até 50% do investimento para a criação de uma solução, né, tecnológica que envolva dados para tomar a decisão, ela vai para essa parte da gestão da mudança. Ou seja, como é que se vai criar uma situação de sustentabilidade duradoura depois que essa nova forma de decisão é implementada? Como vai se mudar as mentalidades e os comportamentos da organização? Então, aqui, realmente, ele tem que estar funcionando tudo em harmonia. E o que a gente aprendeu, próxima página, por gentileza, o que a gente aprendeu de uma forma simples aí de lições com os primeiros que vieram e adotaram com muito sucesso das empresas, primeiro, você tem que escolher coisas que vão gerar impacto rápido. Casos que você consegue gerar impacto rápido e que resolvem problemas prioritários para a organização. Com isso, você já consegue ganhar um apoio maior da liderança e até, inclusive, financiar outros casos de uso. Isso é muito comum. Segundo, é desenvolver capacidades e não modelos, ou seja, não é desenvolver um modelo para cada solução, mas é desenvolver uma capacidade dentro de casa que vai permitir escalar
e cada vez mais está com uma fluência sobre como os dados podem ajudar na tomada de decisão. O outro ponto eu comentei dos protocolos, é a questão lá do pit stop, a parte de dados aqui, começar de fato com o que tem, né? Muitas empresas a gente vê também que fala assim, puxa, mas eu não tenho dados suficientes. Na verdade, às vezes, realmente, uma boa parte dessa empresa já tem os dados. É uma questão de pensar como usá-los, como tratá-los e, de fato, ver se resolvem os problemas mais imediatos e que estão no topo da lista, né, da liderança, acionistas e conselho. E, por último, realmente foco total também na adoção e implementação. Aí, por gentileza, trazendo isso para uma realidade de que a gente fala aqui, né, do papel dos executivos de finanças e da área de finanças, obviamente vem ocorrendo uma evolução, né, significativa ao longo dos anos. E o papel e as principais competências, eles vêm mudando. Mas a gente nota que, obviamente, a função financeira e os profissionais de finanças, obviamente, vão estar ainda no centro dessa mudança, porque tem uma capacidade muito grande de combinar a parte de estratégia com planejamento, com os números propriamente ditos e com a tecnologia. E aqui são elementos fundamentais, né, para conseguir ajudar a organização a entender quanto do valor dela vai ser criado nos próximos anos utilizando dados, entender se a organização realmente está investindo o suficiente para conseguir tomar dados e ter um nível de agilidade que é necessário nos dias de hoje, e inclusive, no terceiro aspecto, é monitorar se as prioridades que foram definidas para o uso de dados, elas estão entregando o valor que é o esperado. Então eu termino, pelo menos essa parte aqui, com um ponto para reflexão. Muito obrigado. Legal, obrigado, Eduardo. E deixa eu já começar aqui com uma pergunta, tá? E até, pessoal, quem está nos assistindo aqui quiser fazer perguntas, pode fazer pelo chat, que à medida que a gente vai conversando aqui, eu vou trazê-las aqui também para discussão, tá? Pegando um pouco do que o Eduardo falou, até já vou perguntar para o Marcelo aqui, que hoje está na Amazon, que é uma empresa que nasceu data-driven, digamos assim, né, Marcelo? Me diz uma coisa, quais são as competências e atitudes que os profissionais devem buscar para atuar numa organização data-driven? Porque a gente pegou aqui o que o Eduardo acabou de trazer, as competências do CFO estão diferentes, então o que mais que os profissionais precisam se adaptar para poder jogar esse jogo novo aqui do data-driven? Obrigado, Bressan, boa noite, pessoal, uma grande honra estar aqui representando o IBEF de São Paulo e a Amazon também no evento aqui do IBEF do Paraná. Me desculpem aqui a máscara, mas hoje eu estou no escritório, hoje é dia de virada de Black Friday, então não deu para fazer de casa do home office, e a gente tem aqui umas regras bem grandes de segurança aqui para todo mundo que vem ao escritório, né? Eu acho que, como você mesmo falou, né, Bressan, a Amazon é uma empresa que já nasceu data-driven, né, então é difícil até a gente pensar como que foi a implementação disso, né, mas eu te diria, né, que não só na Amazon, mas acho que em qualquer empresa que tem esse foco maior em dados, em tomada de decisão, e no tracking do negócio, né, eu acho que tem algumas competências super importantes. Uma delas é a curiosidade, né? Existe um mundo de informações que eu diria até que às vezes pode ser até algo ruim, ter muita informação, né, de você não saber o que fazer com ela, mas acho que, primeiro de tudo, é a curiosidade, tentar entender quais são as informações que existem na empresa, quais são as melhores práticas de outros departamentos, de outras pessoas no uso dessas informações. Tem um ganho de conhecimento aí necessário também para aprender a usar as ferramentas, né, para buscar essas informações, dependendo do tipo de banco de dados que a empresa usa. Então, acho que esse é o primeiro, né, ser curioso e não ficar parado naquilo que chega pronto na tua mão, né. Acho que o segundo ponto é a capacidade de análise, né, que eu diria que era um privilégio, talvez, de áreas mais quantitativas, como finanças, logística, produção, mas hoje qualquer departamento dentro de uma empresa data-driven
tem que ser data-driven também. Então, você vai encontrar pessoas de marketing, de vendas, de RH, jurídico, que estão acostumadas a fazer análises, a cruzar informações, a buscar informações para entender os outputs, né, do negócio e de quais inputs que influenciaram. Então, esse lado analítico é super forte. E daria para falar por horas a respeito disso, mas eu acho que tem também um terceiro ponto aqui, que é muito de bias to action, né, que é um dos princípios de liderança da Amazon, que é de você tomar a iniciativa de, a partir dessas informações, começar a discutir com outras áreas, começar a discutir internamente qual a melhor aplicação para aquela análise que foi feita, né? Não adianta nada fazer uma bela análise e ter vários relatórios que todo dia são deletados aí pelas pessoas que recebem. Então, é ter a iniciativa de buscar entender junto com os seus parceiros qual a melhor aplicação para aquela informação. Esse é um ponto muito importante, né, Marcelo? Informação na mão sem utilização não tem nenhum valor, né? E aqui deixa eu até aproveitar também uma pergunta que entrou no nosso chat, do Felipe Nascimento. Ele coloca aqui: qual é a percepção dos palestrantes da profissão de estatístico para maior assertividade nas análises preditivas? E aqui deixa eu até adicionar um ponto. A gente ouvia muito falar da figura do cientista de dados, né? Isso já existe separado numa caixinha ou ainda está, digamos, permeado entre toda a organização? Deixa eu ouvir o JP aqui, por favor. Não, obrigado, pessoal. Boa noite. É um prazer e uma honra estar aqui com o IBEF do Paraná. Mais um aqui de São Paulo, aproveitando essa convivência super gostosa com os paranaenses e pessoas do Brasil todo que eu sei que estão acessando esse seminário. Olha, fazendo uma ponte, né, do que o Marcelo falou, um brilhantismo, e com essa pergunta interessante que veio, eu acho que o mais importante, né, independente da área que você trabalha, é claro que hoje, né, a questão da gestão de dados, ela extrapola algumas áreas que antigamente detinham essa habilidade e esse privilégio dentro das empresas, né. Hoje a gente tem, graças a Deus, isso disseminado pela organização, o que gera muito menos dependência dessas áreas anteriores que tinham esse conhecimento, essa habilidade, né, ou essa permissão para utilizar esses dados, e você consegue agilidade na empresa. Então, isso é muito bom. Eu acho que, antes de falar da habilidade, do conhecimento do perfil dessas pessoas, independente da área que você esteja, você tem que conhecer muito o negócio da empresa. Porque não adianta você, né, sempre que você quiser fazer um double click e entender mais, até chegar à raiz, a fonte de um comportamento de um consumidor ou de uma tendência de negócio, se você conseguir interpretar isso, se você não conhece o negócio que você tem profundamente, não vai adiantar de nada, né? Então, um profissional de finanças, um profissional de RH, de legal, de marketing, tem que entender muito o ambiente que a empresa está inserida, né? Se conectar a questões que são muito importantes, como os valores e o propósito dessa empresa, para daí sim você entender o que os dados te dizem. Eu acho que isso é muito, muito importante, né? Voltar à questão de valores e questão de ética. A profissão do estatístico, ela claramente ela ganha campos novos, né, com essa questão da gestão de dados hoje. Cada vez mais o cientista, né, o data science, essa profissão, ela está ganhando hoje um campo muito maior do que áreas que ela estava restrita antes, né? Hoje, dentro da área de finanças, por exemplo, eu tenho data science comigo, né? Scientist comigo hoje. Eu tenho pessoas que trazem essa habilidade, né? E, ao mesmo tempo, a gente tenta devolver para essa pessoa também sempre a mentalidade de crescimento, né? As pessoas colaborando, as pessoas dividindo o conhecimento. Então, a gente também traz questões de uma gestão de um PNL, ou um modelo de M&A, né, modelo de análise sobre retorno de investimentos. Tudo isso é interessante para esse profissional de estatística que não tinha muito conhecimento aprender, e ele ou ela traz isso de volta para a empresa. Então, sim, cada vez mais, em novos departamentos, a gente está acabando com aquele tabu de que uma pessoa, para trabalhar em finanças, olhando mais finanças, precisa ter tido uma carreira somente em finanças. Não. E pessoas que tragam essas habilidades novas, né,
são muito bem-vindas e vão agregar um valor imenso, né? E olhando finanças hoje como um parceiro muito mais estratégico do que era antes, essas pessoas vão trazer habilidades e vão ser recompensadas com conhecimentos que também não tinham antes. Legal. E como é que fica o profissional de finanças aqui? Você até falou de privilégio que o profissional de finanças tinha, e eu vejo isso mesmo. Eu vejo que no passado, por exemplo, as organizações tinham uma chave de informação, digamos, um controle da informação na área de finanças. Você tinha uma controladoria que fazia a gestão do negócio, tinha o business controller, você tinha a área financeira como guardiã das informações, né? E hoje, como é que, com essa informação compartilhada, disseminada entre as áreas, como é que fica aqui o posicionamento como é que é essa nova dinâmica do profissional para a área de finanças? Onde é que o executivo de finanças consegue efetivamente gerar valor para a organização nessa nova dinâmica e numa cultura data-driven? Começa comigo, Bressan? Por favor, eu acho que eu quero ouvir todos vocês aí, que eu tenho certeza que vocês têm. Perdão, pensei que estava para mim diretamente. Mas vamos lá, deixa eu ouvir o Eduardo, que está quieto por enquanto. Isso. Vamos lá, Eduardo. Depois eu volto com o Marcelo e com o JP. Não, imagina. Uma coisa que eu ia comentar, que vocês veem que nas falas todas que tiveram, tem uma coisa que parece muito básica, mas volta muito humano, para o lado muito humano, né? Ou seja, as pessoas, independente da área que elas estão na empresa, a questão de trabalho em grupo, ele fica cada vez mais evidente, né, da parte dos soft skills, da parte de você conseguir se relacionar com áreas diferentes, de você participar de algo que você está construindo, que 1 mais 1 é 3, né, ou seja, o produto final, mas não é só aquele produto final que se conhecia. Então, obviamente isso se aplica aos profissionais de finanças, mas isso é uma outra competência, uma outra habilidade que a gente acaba notando. E aí, trazendo isso desculpa, para a tua pergunta, vinculando agora, de novo, eu acho que para os profissionais de finanças, eles, obviamente, qual que é o papel? O papel é que, embora as informações elas sejam compartilhadas num nível muito maior hoje em dia do que eram antes, a área de finanças ela ainda possibilita, eu acredito, ter aquela visão de helicóptero da organização como um todo. Então, isso eu acho que é muito poderoso, porque às vezes você pode estar falando de uma alavanca de criação de valor, onde você, de fato, usa dados, mas e como que ela se encaixa no contexto do negócio todo? Então, essa visão do todo e a visão da empresa para o futuro, eu acho que é uma dos grandes diferenciais e que os profissionais de finanças podem certamente, sim, ajudar os colegas das demais áreas para refletir sobre isso. Marcelo, JP, querem contribuir também no tema? Eu acho que tem alguns comentários aqui, né? Acho que o time de finanças, ele é um catalisador, ele é um acelerador disso dentro da empresa, né? Por essa capacidade já mais inerente, né, do dia a dia do financeiro, de trabalhar com dados, informações, manipulação disso, uso de diversos sistemas. Então, a área de finanças, ela pode ter um papel super importante de acelerar essa cultura dentro da empresa, né, ao cobrar por tomadas de decisão mais voltadas, mais ricas de informação, de análises mais elaboradas por parte dos outros times, né, e acho que tem uma questão aí também, né, que acho que quando se falou do Data Scientist, eu acho que tem também a coisa do BI, né, do Business Intelligence, aquela pessoa que cuida da qualidade das bases de dados que existem disponíveis para as pessoas e que também da organização disso, né, da atualização disso e do uso dessa informação. É super importante ter alguma forma de avaliar quem está usando, né, essa informação. Existe um custo super escondido, né, que antes era medido em páginas e hard drives, né, dentro das empresas, que hoje não se vê mais, né, está tudo num cloud, a área de TI coloca isso num custo por informação muito baixo, né, custo por tera até baixo, não se vê mais tanto papel dentro da empresa e parece que a utilização dessas informações não tem custo. Né, então, acho que também tem um lado importante de tracking, de uso de frugalidade, né, de garantir que isso está sendo usado corretamente.
E eu vejo um outro papel muito importante dentro desses times, que é da própria liderança, né? Então, a liderança, o C-level na empresa, ele precisa estar voltado para ser data-driven também, né? Não adianta ser uma organização que todo mundo busca esse dado e ainda se tomam decisões baseadas em opiniões talvez mais qualitativas, né, sem o uso do quantitativo. Então, tem também um lado muito importante da área financeira em influenciar os C-levels a seguirem também por esse mesmo formato de tomada de decisão. Não, super legal, e eu lembro nos últimos anos de Microsoft, quando a gente tinha uma relação estatística que mostrava, né, o crescimento do faturamento da empresa, o crescimento do valor da ação da empresa e o crescimento do número de funcionários de finanças da empresa. A gente era o único que ficava flat e o resto crescendo. Aí você fala, puxa vida, né, isso é uma falta de investimento no profissional de finanças, na área de finanças, é uma área que está sobrecarregada sempre, a empresa cresce e finanças não. Não. Se você fosse analisar as atividades daqueles profissionais de finanças daquele novo tempo, era totalmente diferente dos tempos anteriores, né? A qualidade de vida e o tipo de valor agregado que você trazia para o negócio. Então, se você for ver quão importante, quão estratégico fica, por exemplo, modelos de entendimento sobre demanda, né? Se você está falando de uma Microsoft que hoje que explora praticamente o business de software as a service na nuvem, qual que é a grande infraestrutura dessa empresa hoje? São data centers, né? Hoje as empresas eliminam a sua tecnologia, as suas latas, os seus servidores, para quê? Para comprar esses dados, esse espaço, né, de dados, um data center de confiança e com velocidade. Então, para a empresa fazer um investimento em data center, ele está falando de $100 milhões. É um investimento muito alto, né? Porque o data center tem que sobreviver a qualquer ataque terrorista ou revoltas da natureza, ele tem que sobreviver, né? Então, é um investimento muito alto. Mas o que você vai fazer? Você vai investir num data center novo ou você vai investir, por exemplo, em propaganda e marketing na televisão do seu produto? Ou em contratação de novas pessoas? Quem vai tomar essa decisão? Né? Então, muitas vezes, o profissional de finanças que tem esse modelo, né, de modelagem, conhece do negócio, né, consegue aplicar os seus conhecimentos técnicos de finanças aplicado a dados para conseguir entender quais são, né, como o Marcelo falou, decisão baseada também em dados muito mais do que qualitativa, ele vai tomar uma proporção muito importante dentro da empresa. Né? Ele vai dizer para onde a gente deve investir, qual que deve ser o novo organograma, o blueprint da empresa para atender uma nova demanda. E o melhor de tudo, uma característica nova que o profissional de finanças dessa nova era está precisando ter, que está precisando ter cada vez mais, que é principalmente a habilidade de se comunicar bem, a habilidade de ser um bom vendedor, né? Porque não adianta você conseguir compreender tratar os dados, compreender o que isso te gera de insights e, ao mesmo tempo, não conseguir vender a sua ideia para frente. Então, essa habilidade de poder se comunicar e vender é uma habilidade nova que os profissionais de finanças estão cada vez mais se desenvolvendo também. Excelente, eu acho que é um ponto bem relevante esse ponto que você colocou, JP, porque, de fato, comunicar sempre foi até, historicamente, uma deficiência dos profissionais de finanças algumas décadas atrás, né, vamos dizer assim, e isso vem mudando bastante. E aí eu até pego o gancho com isso, por exemplo, olhando uma organização data-driven, que você precisa pensar nos valores da companhia, olhar os dados que você obtém e fazer uma análise rápida deles. Passando por tudo isso que a gente comentou aqui, qual que é o diferencial para o profissional que atua nesse ambiente? Qual que é a vantagem que ele tem quando compara com um par que não está numa organização, digamos, mais tradicional? Olha, eu acho, começando, termino, já começo, depois faço. Eu acho que essa
a possibilidade, né, desse profissional se desenvolver e tomar riscos diferentes, né? Eu acho que, como já foi dito aqui, a curiosidade, né, o fazer perguntas, etc., são características muito, muito importantes para você enfrentar esse desafio, para você conseguir ter mais sucesso, né, nessa nova realidade de data-driven, inteligência artificial, machine learning, etc. Então, esse profissional que consegue tem essa habilidade de ser mais inovador, de se adaptar a novas realidades, né? Porque hoje as realidades do negócio elas mudam muito rápido, o modelo de negócios muda muito rápido, né? Quando a Microsoft, no caso, mudou, ela nasceu lá atrás, em 75, né? Com Bill Gates colocando um computador em cada mesa e tendo um sistema operacional. Então, isso você tinha um modelo de negócio. Quando você sai desse modelo de negócio com uma margem de contribuição e vai para o modelo de um serviço prestado na nuvem, com outro tipo de PNL, com outro tipo de margem de retorno, etc., e com outro tipo de relação com o teu cliente, não era todo mundo que estava preparado e que teve muito sucesso na Microsoft que estaria já escalado para essa segunda onda da empresa, né? Então, a pessoa que está acostumada nesse ambiente de transformação, de desafio, de aprendizado constante, de se atirar no risco, aprender, cair, levantar e seguir, né, dessa curiosidade, dessa comunicação, essa pessoa naturalmente vai estar mais preparada para outros tipos de transformações que as suas empresas vão passar e que são cada vez mais rápidas. Então, eu acho que tendo contato e tendo sobrevivido a essa nova realidade, essas pessoas vão ter um caminho, acho que um pouco de menos sofrimento e de maior oportunidade no futuro. Marcelo, Eduardo, querem contribuir também nesse tema? Olha, eu ouvi muito caso, né, durante a pandemia, né, de empresas que aceleraram aí seus processos de transformação digital, né, por conta da necessidade, né, e como todo jargão dentro do mundo corporativo, né, eles acabam se corroendo um pouco pela má utilização, né. Transformação digital não é colocar as pessoas fazendo Zoom, ou limitando a quantidade de papel que é impressa, ou colocando um sistema, né, que seja mais digital do que a versão anterior, né? A transformação digital, ou qualquer processo de transformação no mundo de negócio, ele tem que começar pelo cliente. E se não começar pelas necessidades dos clientes dessa empresa, está fadado ao insucesso, né? Mesmo que seja um processo, uma transformação dentro da área de finanças, onde você vê que é muito mais para a qualidade dos controles, no final das contas você está trabalhando com reputação versus os seus clientes, né, com uma melhor análise de margem, que no final das contas vai trazer melhores, talvez um melhor preço para o cliente, um melhor investimento que vem dessa rentabilidade. Então, tudo tem que começar do cliente, né? E não é uma agenda do time de finanças, né? Por mais que a gente pense que finanças, no final das contas, sabe de tudo dentro da empresa, né? Um processo como esse, de se tornar data-driven, de fazer a transformação da sua forma de lidar com as informações dentro da empresa, na minha cabeça, ela não deveria ser liderada pela área financeira, né? Ela tem que ser liderada pela área quase que de atendimento ao cliente, pela área de produto, pela área de logística, né, para entender melhor como atender esse cliente, né? E eu ainda vejo as empresas mais tradicionais, né, desculpa, eu não vejo as empresas mais tradicionais, mas eu tenho uma impressão de que as empresas mais tradicionais, né, elas têm um viés muito mais em processos do que em começar pelo cliente, né? Então, processo de redução de custo, processos de automação, processos de eficiência interna,
e não começando pelo cliente, né? Acho que diferente de talvez empresas que já nasceram mais data-driven, né? Então eu acho que tem esse elemento que deveria ser considerado, né? E aí eu separaria talvez já as empresas tradicionais das não tradicionais, né? Para aquelas que começam pelo cliente nos seus processos de transformação e aquelas que não começam. E eu diria que, a não ser que seja um segmento que você tenha uma vantagem competitiva muito grande, que você tenha um certo poder de barganha maior sobre seus clientes, que podem ser eles clientes finais, podem ser clientes intermediários, né, um B2B, um B2C, eu penso que uma empresa que não esteja pensando nisso, está fadada ao insucesso, né? E ser data-driven, ser uma empresa digital, não deveria ser um fim, na minha cabeça. Ela tem que ser um meio. Ela tem que ser um meio de melhor atender ao seu cliente. Eu faria essa análise. Eu acho que ninguém deveria acordar de manhã e falar, agora eu vou transformar a minha empresa numa empresa digital. Está começando, eu acho que começa pela ponta errada ali do nó, né? Eu acho que a empresa, ela deveria dizer, o que eu tenho que fazer para atender melhor os meus clientes? E a utilização de dados ser uma ferramenta para isso, né? Acho que é nisso que a empresa tem que acordar todo dia de manhã pensando. E a Amazon é um dos melhores exemplos que a gente tem de customer centricity no mundo, né? Então, acho que isso é fundamental, como você falou, o cliente como centro das atenções, né? Sim. Eu acho que obrigado pela lembrança, JP. Eu acho que tem isso acho que na Amazon tem o centro no customer, e eu pegaria o exemplo da 99, né, que ela também está centrada no cliente, mas ela também acaba centrada nos motoristas, né, que são tão importantes nesse processo, né, e que também o uso da tecnologia, o quanto isso pode facilitar a vida, né, desses motoristas, né. Então, disso, né, você vai entender que no final das contas, esses teus parceiros, né, os motoristas, eles também, melhorando a experiência deles, você está melhorando a experiência do cliente, né? E já que aproveitar que você falou disso, Marcelo, só para você entender a questão de melhorar a vida dos passageiros e dos motoristas, a questão da segurança, né? Por exemplo, hoje, né, por 99, como Uber, se vai mandar imagine uma garota de 15 anos numa sexta-feira à noite num bairro não tão seguro pedindo um carro. Quem que essas empresas vão mandar para buscar essa garota e levar num outro bairro tão distante, né? Imagina a quantidade de combinações de dados para você encontrar a melhor situação de combinação de passageiro e motorista para que isso aconteça da melhor forma em segurança, né? Olha como isso também gera impacto na vida das pessoas, né? Sim. E você olhando o cliente, nessa jornada de olhar o cliente, acho que é um ponto muito relevante aqui dessa discussão, né, Marcelo? Porque, efetivamente, a gente está falando aqui de tomar decisões orientadas por dados, e aqui a gente está construindo uma ponte para como atender melhor o seu cliente através dessas decisões, né? E até uma pergunta que entrou aqui do Oswaldo dos Santos no nosso chat, ele coloca aqui qual a melhor forma de implementar a cultura data-driven e atender a LGPD. Eu acho que aqui, pegando o gancho aqui, primeiro, LGPD, eu acho que esse não é o fórum mais adequado para a gente tratar aqui, acho que tem bastante outros fóruns falando sobre isso, até o próprio IBEF já fez algumas agendas sobre isso, mas pegando a pergunta do Oswaldo, qual que é a melhor forma de implementar essa cultura? Eu quero começar, já entendi a relevância disso, quero atender meu cliente, como é que eu começo? Qual que é o day one desse processo? Eu vou fazer só um comentário aqui sobre o da LGPD, mas é o seguinte, eu acho que sempre usar, obviamente, o bom senso, né? Porque o que acontece, até para os dados, quando são utilizados, não necessariamente se precisa de todos os dados para gerar os insights. Então, acho que é sempre se perguntar, bom, se eu tenho esses dados e esse negócio, eventualmente, por alguma razão, vaza, qual o problema? E eu preciso realmente desses dados para gerar insights para o negócio? Acho que é só uma
um comentário, mas é algo que a gente sempre pensa quando tem acesso a qualquer tipo de dados, obviamente, em consultoria. E aí, no teu outro ponto aqui, se eu puder começar aqui, puxa, da onde começar, né? Eu acho que, assim, o começar, eu volto naquela parte inicial lá que, vinculado a tudo com que a gente falou, de atender o cliente, gerar valor para o negócio, eu falo assim, puxa, quais são as grandes prioridades que você tem dentro da empresa, né? E para essas grandes prioridades como empresa, quais delas que de fato se pode usar a tecnologia? Porque tem algumas que são prioridades que você não vai conseguir usar a tecnologia, ou por mais que se use a tecnologia para resolver o problema, talvez tenha uma alternativa. Para que você de repente chega numa resposta que é não, olha, tecnologia vai fazer a diferença nisso aqui, eu vou conseguir acelerar a resolução do problema e eu vou gerar um impacto maior. Bom, aí eu pensaria o seguinte, dessas todas eu faria um rol dessas potenciais problemas que se resolve com tecnologia, e aí pensaria, bom, como é que a gente prioriza esse negócio? E priorizar sempre é uma parte difícil em qualquer empresa, pequena, média, grande, né? Porque obviamente somos seres humanos e mesmo tendo todo mundo remando para o mesmo lado, não é uma coisa às vezes muito, muito fácil. Mas uma dica que às vezes funciona, inclusive, para fazer essa priorização, é pensar o seguinte, quais são essas iniciativas aqui que eu tenho uma certa facilidade de implementação e quais as que eu também consigo criar um impacto muito grande. Porque, por exemplo, você pode pegar numa certa empresa que você fala assim, olha, eu sou um varejista, eu vou implementar algo para melhorar meu sortimento. Tudo bem, pode ter um impacto grande, mas a facilidade de implementação para aquela determinada empresa pode ser que seja muito difícil de fazer. Por outro lado, você pode ter uma iniciativa que puxa, eu vou melhorar o meu nível e minha gestão de estoques. Puxa, talvez tenha um impacto grande para essa empresa e por alguma razão, uma facilidade grande de implementação. Bang! Esse é um que talvez deveria ser um candidato para se pensar em começar. Esse é talvez um exercício inicial. E sempre tentar quantificar. Porque às vezes você até pode ter um caso desse que é fácil a implementação, mas se o impacto não for grande e material para mover o ponteiro, puxa, talvez seja melhor pensar outra coisa, né? Eduardo, o Everton mandou aqui um ponto importante para a gente que acho que vale a gente explorar aqui, ó. Ele colocou assim, acredito que o maior desafio seja em pequenas e médias empresas, pois a grande maioria não possui uma qualidade de dados para a tomada de decisão. O desenvolvimento tem que ser mais intensificado nos profissionais de finanças que atendem essas empresas. Primeiro ponto aqui, que eu já gostaria de abordar e pegar um pouco da visão de vocês. Startup é pequena empresa, ela já começa como data-driven, né? Esse desafio, ele existe aqui para todas as tradicionais ou ele é um desafio, digamos, só para quem não nasceu nesse século aqui totalmente digital? Vai lá, JP. Sei que você está com... Eu, sinceramente, eu acho que, como você falou, né, as empresas que já nascem nesse ambiente, elas têm muito mais facilidade, né, de compreender o que esse mundo requer e quais são as tendências, né, no processo de tomar decisões. Eu acho que é um pouco mito essa questão de, né, que empresa menor é uma empresa que não necessariamente vai ter a capacidade das pessoas que estão lá para que se adaptar a essa nova realidade. Eu acho até empresa maior que passe por essa transformação, a dificuldade é muito maior, né? E profissionais que têm uma certa resistência à mudança, né? Principalmente pessoas que performam na mesma indústria ou na mesma função há muito tempo. Eu acho que a resistência é muito maior e a dificuldade de adaptação é muito maior. Então, quem precisa ser mais treinado e sofrer um choque, né, um chacoalhão de realidade, são os profissionais de finanças, principalmente das empresas grandes tradicionais, né? Quando você fala das empresas da nova economia, essas empresas elas já nascem com esse ambiente, elas já nascem com esse desafio, né? Já faz parte da formação da ideia da empresa. Então, eu acho mais natural, né, que eles passem por isso. Agora, quando você fala de, principalmente, empresas, muitas das funções hoje, elas estão sendo centralizadas, né?
você fala de conceito de shared services que acontecia lá atrás, fala, nossa, empresa tal está começando a implementar um shared service. Hoje isso é tão natural, né? É tão natural, aí que a minha provocação, ela vem principalmente para a formação desses novos profissionais, não somente na questão técnica, né? Mas na formação como um todo. Como o Marcelo falou, a transformação digital, ela vai muito além de uma implementação de uma tecnologia nova. Ela vai do conceito de empoderamento, né? Ela vai do conceito como o próprio Eduardo falou, esse conceito de trabalhar em conjunto. Hoje, o teu sucesso na empresa, né? Isso é um conceito de transformação digital. O teu sucesso é muito mais pelo teu impacto no vizinho, né? Ou no que você consegue absorver de boas ideias do teu vizinho, e não naquela competição meritocrática comparativa que existia antes, né? Para eu ser um bom profissional, eu tenho que ser melhor que o meu vizinho aqui, enquanto a concorrência está lá fora, né? Então, eu acho que essas empresas, elas nascem com conceitos totalmente diferentes e de centralização. Agora, a grande preocupação que eu tenho é com a formação dos profissionais hoje, e não profissionais que saibam fazer data management, não. Porque se você for ver hoje, a mentalidade, né, e a formação no país hoje, a gente vê, por exemplo, o desemprego no Brasil bateu 13%. Né? Aí você fala, poxa vida, então todas as vagas do mercado estão preenchidas e a gente tem 13% de desemprego. Não, a gente tem o desemprego porque não tem novas ofertas de trabalho e porque tem muita oferta de trabalho que não consegue ser preenchida. Por quê? Porque o profissional não está preparado. Então, a minha preocupação hoje, muito mais do que habilidade, etc., é a formação desses profissionais já com essa mentalidade disruptiva, né? De empreendedorismo, etc. Eu acho que essa é a grande discussão que a gente tem aqui. Como é que a gente consegue fazer com que esses novos profissionais eles venham já com essa mentalidade disruptiva de transformação digital? Eu concordo contigo, JP. Eu acho que nós, né, que já temos alguns cabelos brancos, eu cortei vários deles ontem, né, e a barba aqui, né, tá meio escondida, mas também é branca, a gente teve que se transformar, né, e com certeza se nós tivéssemos ficado com aquele padrão, né, de quando você começou, quando eu comecei, né, nas empresas, a gente não teria condições de ter sucesso hoje e de realizar as coisas que a gente quer dentro das empresas onde a gente trabalha, né, então acho que tem esse lado do disruptivo, com certeza, né, do disruptivo para você, de autodisruptivo, mas o disruptivo na empresa também, né, tem o lado da formação técnica, né, essa coisa de entender estatística, fazer análise, olhar 2 ou 3 informações, entender o que está acontecendo, é uma coisa que também não é natural, né, e não se ensina, não existe uma aula de análise de números, crescimento, verificar se tem 2 linhas de produto, uma cresce mais que a outra, qual é o impacto do mix nisso, na margem, né, pouquíssimas pessoas, até mesmo na área de finanças, conseguem fazer isso, né, eu me lembro de várias vezes chegar no quadro e explicar como é que calculava mix, né, para pessoas que tinham se formado em engenharia, pessoas que tinham se formado em economia, tal, então, não se ensina, a pessoa precisa realmente se puxar muito para isso, né, precisa buscar esse conhecimento, né, mas eu volto ao ponto, né, tudo isso tem que ter um fim que não seja a transformação digital, né, tudo isso tem que ter um fim de realmente o que você precisa transformar no seu negócio, para que você não fique para trás, e a gente pode falar de exemplos desde o telégrafo até o iPod, né, que foram produtos que não seguiram o que os clientes precisavam, e alguém fez melhor, né, eles estavam preocupados nos equipamentos e não no que o cliente precisava, veio alguém com um equipamento diferente e e atendeu melhor essa necessidade, né, então, de novo, né, acho que é super importante olhar isso por essa ótica e o data-driven ser um meio, né, eu acho isso sempre importante para quando você define a tua estratégia. Adorei seu exemplo do telégrafo e do iPod, assim, são dois produtos totalmente díspares, mas ao mesmo tempo viraram obsoletos, né? Hoje
Eu tive um iPod, adorei ter comprado, mas hoje ele está na gaveta há alguns anos já. Então, acho que foram excelentes exemplos. E eu acho que, entrando nessa discussão, eu gosto muito do ponto de não olhar como um fim e olhar como uma ferramenta, né? Eu acho que apareceu aqui no nosso chat também uma preocupação, o Marcelo Ferreira colocou aqui que a preocupação do futuro seria o manuseio dos dados, que eles virarão uma commodity e que explorar de forma ética e ter cuidado vai ser uma necessidade, né, que é um ponto até que o Eduardo havia tratado. E uma outra pergunta também que entrou aqui, que eu achei bem interessante, do Felipe Nascimento, os palestrantes acreditam que, da mesma forma que o PDCA, na década de 20 do século passado, levou tempo para ser compreendido e executado de forma cíclica e adequada ao modelo, a gestão data-driven terá o mesmo desafio de compreensão por parte dos gestores? Será que a gente está vivendo aqui uma época onde, daqui a alguns anos, falar de data-driven a gente aprende no primário lá, digamos assim, da faculdade, ou é um novo conceito mesmo? Qual que é a visão de vocês sobre isso? Bom, eu não sei, Edu, se você quer começar dessa vez? Não, por favor. Não, o que eu ia comentar assim era o seguinte, né? No mundo que a gente está vivendo, né, a tecnologia utilizada, né, nas empresas, ou a empresa basicamente, ela usa tecnologia e ela muda, um setor inteiro, ela cria uma grande disrupção, ou você é um dos seguidores de quem criou essa disrupção, né? Olhar mais assim, a tecnologia vem para, puxa, você está com todas as fichas, né? Não é mais você ter um aumento incremental de repente, do teu market share. Então, dado isso, o que acontece? Eu acho que e aí é minha percepção, né? Tem vários momentos na vida das empresas e das pessoas, né? Que você vai ter uma tecnologia que vai vir e vai facilitar a forma como ela fazia alguma coisa. E a velocidade com que essa adoção está acontecendo é brutal, é muito maior do que a gente já vivenciou. Então, eu acho que nesse contexto, trazendo para a pergunta, basicamente vai ter muitas coisas que o tempo para absorver vai ser muito menor e simplesmente a forma nova de trabalhar em vários aspectos, ela é absorvida naturalmente. Então, se a gente estivesse tendo essa conversa talvez daqui a 5 anos, provavelmente ela estaria obsoleta igual o iPod lá e o telégrafo. Uhum. Com certeza, né? Eu acho que pensando nisso, né, acho que quando a gente compara, por exemplo, com o PDCA ou outras tecnologias aí que surgiram, né, é inegável, né, hoje, primeiro, a capacidade de investimento é muito maior do que no passado, né, então, de você conseguir propagar isso através do investimento em tecnologia ou em conhecimento, a capacidade de propagação do conhecimento é muito mais rápida também, né, então, provavelmente você já deve ter, se você clicar, entrar no YouTube, já deve ter 20 ou 30 blogueiros e blogueiras falando sobre data-driven, que você já pode passar a noite de hoje aí maratonando, assistir para entender um pouco mais sobre isso do que antigamente, né? E a velocidade da competição, né? Então, o tempo que algo demora para ficar obsoleto é muito menor, né? E eu vejo, né, a questão dos dados, eu acho que agora eu não me lembro se foi o Marcelo que fez esse comentário, o Marcelo Ferreira, os dados vão ser como, sei lá, 120 anos atrás era uma vantagem, uma vendinha no centro de São Paulo ter um telefone versus a vendinha do lado que não tinha, né, as pessoas serem literadas, né, serem alfabetizadas ou não. Acho que é uma tecnologia como você poderia pensar no aço, né? Quando o aço estava lá disponível para todo mundo, mas alguém foi lá e usou o aço da forma diferente. Ter disponibilidade de aço não é mais uma vantagem competitiva, né? E sim o que você faz com ele. E acho que é a mesma coisa para as informações. As empresas vão chegar lá, vão ter todas essas soluções até customizadas ou até
criadas, né, para propagar isso mais rápido dentro das empresas, né? Você já tem vários softwares de Big Data, você tem soluções como o Watson lá da IBM e tal, de Machine Learning, que são de prateleira, né? Você pluga no teu banco de dados, mas aí o que você vai fazer com isso, né? Você pode pegar aquele aço e fazer uma coisa, ou você pode fazer um ônibus espacial, e você pode fazer sei lá, uma latinha de cerveja. É o que você vai querer usar isso que vai estar disponível para todo mundo, eu acho. E pegando o gancho aqui no que você comentou, Marcelo, sobre a Big Data, sobre o Watson, a gente vê esses modelos preditivos cada vez mais modernos, né? Você utiliza o Big Data, você usa a inteligência artificial, Machine Learning, e você acaba tendo um modelo que ele te dá lá algumas decisões, ele te dá recomendações de como você seguir com o negócio, ele te dá, digamos, o caminho que você deveria seguir para atingir um determinado resultado. Esses modelos hoje, por exemplo, se eu conecto um Watson no meu negócio e o Watson me dá as respostas, eu posso aplicar automaticamente ou ele ainda precisa de um filtro de validação? E aqui, adicionando também, se precisar de um filtro, como que é feito esse filtro na prática diária aqui? Acho que até JP e Marcelo, se puderem, acho que vocês estão vivendo isso no dia, se puderem responder, eu agradeço. Quer começar, Marcelo? Não, pode, por favor, JP, eu acabei de falar. Cara, eu acho que o robô nunca vai substituir o homem, né? O trabalho do homem, eu digo homem, mulher, né? Todo mundo. Eu acho que ele é a questão, né? As pessoas não deveriam, acho que não vão, e não deveriam perder o emprego por conta da tecnologia. A tecnologia, ela vai ajudar que as pessoas façam coisas diferentes, né, que se transformem. Então, é óbvio que eu quero usar o máximo. Por exemplo, na Microsoft, a gente gastava horas e horas e horas no processo de forecast, né, muitas horas. Né? Tinha, como o Marcelo falou, a questão do product mix, tinha a questão da sazonalidade, tinha a questão de preço, né? Tinha a questão de entender o segmento de vendas, a geografia, promoções, lançamentos de novos produtos. Tinha uma série de variáveis que a gente tinha que gerenciar diretamente e modelar para que a gente tivesse um forecast. Bom, uns anos para cá, a empresa começou a colocar um robô para fazer o forecast para a gente, junto com a gente, em paralelo, lá, né, com eles, né, porque eu não estou mais na Microsoft. O nível de acerto era de 98%, enquanto o nosso, com muito esforço e muita melhora nos últimos anos, tinha chegado perto de 90%. Aí você fala assim, puxa vida, né? O que aconteceu? Machine Learning, né? A gente sabe a gente pode facilmente, isso está democratizado, está com acesso fácil nas empresas hoje, é você ter um algoritmo que te ajude a interpretar, né, o que aconteceu no passado com situações semelhantes. Estou lançando uma campanha, tantos por cento de desconto. Qual geralmente é um padrão de comportamento? Ou quando tem, você pode até ponderar fatores macroeconômicos que podem impactar o seu negócio. Uma inflação, um desemprego, um dólar, uma variação de dólar. Você consegue. Então, puxa vida, né? Se eu faço isso, se eu tenho isso, né? Isso aconteceu na minha equipe, eu chegava para os caras e falava, opa, a gente tem que começar a agregar valor de outra forma, porque aqui já não agrega mais. Tem gente que já faz melhor e não custa nada mais para a empresa e trabalha sem reclamar, né? Que é o robô. Então, como é que a gente consegue se alavancar em cima disso? Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? A gente compreender, né, o que a gente tem de espaço, o que a gente pode fazer, e muitas vezes o nosso sentimento, porque dizem que estão querendo criar nos robôs a compreensão da própria existência. Aí já começa a ficar complicado. Né? A gente tem sentimento, a gente tem relacionamento, a gente tem o fator, né, de comunicação e muitas outras coisas que ainda são diferenciais, que precisam muitas vezes você tem modelos que te trazem estatisticamente, vai para a direita e vai para a esquerda. Teu gut feeling, a tua experiência, o conhecimento da pessoa, do teu cliente, um B2B, por exemplo, que está tomando a decisão, né, contatos, isso faz muita diferença ainda. Então, eu acho que a gente precisa se apoiar nessas questões que são
que são detalhes, né, que fazem a diferença, que dependem muito mais do ser humano, né, e se apoiar naquilo que a máquina pode te trazer como benefício. JP, acho que você falou bastante bem a respeito disso, né, da importância ainda das pessoas e em quais processos a capacidade de agregação de valor daquele processo utilizando pessoas, ele é importante, né? Então, muito mais importante ter pessoas pensando produto, pensando novas parcerias, novos modelos de negócio, do que pessoas consolidando números de um orçamento, fazendo análises fazendo projeções ali, usando algum modelo estatístico, né, e com toda a capacidade de computação que hoje existe, de dados, né, então eu acho que sim, você tem que procurar. Se funciona de primeira, eu não consigo ter informações suficientes para te dizer estatisticamente quantas vezes deu certo ou errado, mas o que eu acho, né, como qualquer implementação de um processo novo, você tem que ter as métricas que avaliam o sucesso desse processo, entender quais são essas métricas antes de implementar um machine learning, alguma coisa assim, e ver como é que essas métricas se comportam, né, depois da implementação, e ir monitorando, né, e o que eu acho que é interessante é qual é o teu nível de tolerância a um erro nesse processo, porque ele não é perfeito, né, ele não vai por mais que ele melhore a tua acuracidade desses processos, ele não vai ser perfeito, né? E vários desses erros, eles vão passar a ser tratados em escala. Então, se antes você conseguia processar, sei lá, 2 fábricas com uma pessoa, agora você consegue 20 fábricas com uma pessoa com machine learning, você vai começar a tomar decisões muito mais rápido e gastar muito menos tempo fazendo isso, e às vezes até você vai liberar budget para alguém usando machine learning. Ah, não, olha, o sistema foi aqui, olhou, tem budget, já fez um modelo preditivo, não tem problema, as receitas estão vindo, tal, e ele pode errar, e a receita não vir, e você ter liberado aquele budget, por exemplo, né? Então, você também tem que ter muito bem definido qual é a tua tolerância ao erro, porque o erro também vai se exponencializar. E aí você tem que olhar, né, bom, o quanto que valeu exponenciar o acerto que me trouxe de benefício versus o erro, ao invés de penalizar o erro de uma maneira exponencial depois, né, e cortar o uso daquele processo lá na frente. Então, tem essa análise que você precisa fazer também. Marcelo, JP, tem sido uma aula aqui com vocês, acho que excelente dividir o conhecimento, o Eduardo aqui trazendo o lado também da consultoria e um pouco da visão dele, acho que tem sido excelente. A gente está chegando aqui no limite do nosso tempo, infelizmente. Eu queria abrir rapidamente para vocês, um minutinho, para vocês colocarem alguma consideração final, algum ponto que a gente não discutiu, se vocês quiserem falar, e agradecer imensamente o tempo de vocês aqui para estar aqui conosco nessa noite, né? Marcelo, JP. Eu queria só agradecer, obrigado aí pelo convite, pela participação. Isso aqui é um processo de aprendizado que vai muito longe ainda, e um prazer ter ouvido de você, do Eduardo e do Marcelo também. Prazer também ter participado, obrigado por tudo que eu aprendi também com o JP, com o Edu, e até com as perguntas me fizeram pensar em coisas que eu nunca tinha pensado antes também, então também me fizeram aprender, me esforçar em aprender algo maior, e acho que só reforçar, né, a importância de continuar se atualizando e da posição extremamente vantajosa do financeiro nesse movimento. Então, acho que vale a pena esse processo de atualização. Obrigado a todos vocês. Também queria aproveitar para agradecer o Marcelo, o JP, o Bressan, todos os demais, né, pelo convite. Pô, foi muito, muito legal a conversa. Aprendi bastante também. Eu acho que só no espírito de aprender bastante, a mensagem que eu deixo é que isso aqui nunca para, né?
Eu acho que para aumentar as chances de sucesso, independente se o profissional é de finanças ou não é, acho que um dos pontos que, se não me engano, foi o Marcelo que comentou, o JP aqui, mas, poxa, a curiosidade, né? Ela que move, ela que realmente é um dos grandes combustíveis aqui para o sucesso e para, obviamente, conseguir sair para um outro patamar. E nesse mundo de dados, super rápido, super ágil, com muita competitividade, certamente isso combinado com a atitude pode fazer uma boa diferença no final. Obrigado, JP, Marcelo, Eduardo. A todos os participantes, eu peço que vocês avaliem o evento aqui por esse QR Code que está na tela, ou também tem um link no chat. E eu passo a palavra para o Ricardo Pereira, aqui, nosso presidente do IBF Paraná, para fazer o encerramento desse evento. Ótimo, Bressan, obrigado, Marcelo, Eduardo, JP, esse evento espetacular, muita coisa muito legal sendo discutida aqui, fazendo a gente pensar, ainda mais para nós que vocês puxaram bastante o tema, para quem está sempre imerso na área financeira, abrir a cabeça para esses temas faz uma diferença enorme. Muito obrigado a todos. Como disse o Bressan, por favor, avaliem, a opinião de vocês sempre faz com que a gente melhore a cada evento. Obrigado a todos e uma boa noite para vocês.